Nesse vídeo, vamos ver teoremas para cálculo de resíduos de polos. Nós vamos ver que, quando a singularidade é um polo, existem teoremas que permitem a gente calcular diretamente o resíduo da função naquela singularidade. Então, são dois teoremas para quando o polo ele é simples, então a singularidade é um polo simples. Então, existem dois teoremas e às vezes os dois sempre vão dar certo. A questão é só que às vezes escolher o teorema certo para usar, você faz menos conta. E um outro teorema, que é o terceiro, que é para quando a singularidade é um polo de ordem n. Então aí a gente está considerando polo de ordem n maior do que 1. Então polo de ordem 2, 3, 4, 5. Aí a gente só tem um teorema que é esse último. Quando o polo for simples, tem 2. Então eu vou ler esses teoremas primeiro, mas depois nós vamos ver a utilização de cada um deles em alguns exemplos. Primeiro vai dizer o seguinte: se f tem um polo simples em z igual a z0, então ele dá uma receita, diz que o resíduo da função f nessa singularidade, que é o polo simples, é dado por uma fórmula. Essa fórmula é um limite, e esse limite, na verdade, vai ser fácil de calcular, porque esse termo z menos z0, muito provavelmente ele vai cortar com um denominador z menos z0 da função f. Nós vamos ver isso no exemplo daqui a pouco. Bom, o segundo teorema, ele é especificamente para quando a sua função é um quociente. Então, se sua função f é o quociente de g de z por h de z, e aí a função f ela tem um polo simples, muito provavelmente porque a função h ela tem um zero de ordem 1. Então ela está no denominador, zeros de ordem 1 no denominador vão gerar polo simples na função, desde que essa condição seja satisfeita, g de z0 não se anule, ou seja, esse zero do denominador também não seja zero do numerador, porque senão dá para fatorar e cortar o fator z menos z0. Então, se a função f é um quociente de g de z por h de z, e além disso a função g não se anula em z0, e a função h tem um zero de ordem 1 em z0, então a função f tem um polo simples, isso a gente já sabia pelos teoremas do vídeo anterior, mas além disso, a gente tem uma fórmula para cálculo do resíduo. Não envolve o limite, mas envolve o cálculo da derivada do denominador. Então essa fórmula vai ser boa quando você consegue calcular facilmente a derivada do denominador. A derivada, em geral, fica mais simples do que o próprio denominador. Bom, como eu disse, quando o polo for simples, todos os dois teoremas vão dar certo, mas escolher o teorema correto pode facilitar muito nos cálculos. Bom, e o último teorema, esse sim é para quando a função tem um polo de ordem n. Aí nós vamos considerar com esse n maior ou igual a 2, porque senão, se você joga n igual a 1 nesse teorema, vai cair no teorema primeiro, que a gente já viu. Então vamos supor aqui que n é maior ou igual a 2. Então, se a função f tem um polo de ordem n em z igual a z0, então o resíduo, também existe uma fórmula para calcular. Essa fórmula ela envolve o fatorial de n menos 1. Então, n menos 1 vai ser pelo menos 1, porque o n é maior ou igual a 2. Aí há um limite de uma derivada. Essa derivada é uma derivada de ordem n menos 1 de uma função, que é essa função que está aqui na frente. Então, quando n for igual a 2, por exemplo, n menos 1 igual a 1, e a derivada de ordem 1 é a derivada primeira normal. E aí, se n for igual a 3, por exemplo, ele vai ficar a derivada segunda e por aí vai. Bom, então o melhor procedimento para a gente entender esses teoremas é a gente
fazer uns exemplos, né? Então, preparei dois exemplos aqui que dá para usar todos esses teoremas aí. Bom, esses exemplos fazem parte do seguinte enunciado. Em cada item, determine as singularidades isoladas e calcule os resíduos. Então, é um exercício bem completo. Bom, a primeira função, a gente tem duas singularidades isoladas, né, que é uma função racional e onde a função racional vai ter singularidade? Justamente onde o denominador se anula. Então, nós temos a singularidade z igual a 1 e a singularidade z igual a 3. Bom, se eu quero calcular os resíduos, e é uma função racional, e a gente sabe aí que as singularidades foram geradas por zeros no denominador, então essas singularidades vão ser polos. Então, como que a gente verifica se é polo de ordem, se é polo simples ou de uma ordem n qualquer? Muito simples, a gente vai olhar aqui. Vamos fazer primeiro para z igual a 1. Z igual a 1, a gente sabe que é zero de ordem, 2 do denominador. Então, se z igual a 1 é um zero de ordem 2 no denominador e o numerador não se anula nessa singularidade, repara que o numerador é a constante 1, então não se anula nunca. Então, a gente já garante que z igual a 1 é polo de ordem 2 de f. Pronto, então z igual a 1 é um polo de ordem 2 da função f. Então, tem como calcular o resíduo sem fazer a expansão de Loran? Tem, e utilizando, aí no nosso caso, só tem uma possibilidade, que é usando o último teorema, porque é um polo de ordem 2. Bom, então vou copiar aqui de novo o enunciado do teorema. Então, vamos copiar, né, o resíduo da função f na singularidade z igual a 1 é igual a 1 sobre 1 menos 1. Desculpa, no caso n é igual a 2, né? Então o polo é de ordem 2. 2 menos 1 fatorial, limite de quando z tende a 1, que é a singularidade. Aí usando a fórmula que vai ficar a derivada primeira, porque n é igual a 2, então vai ficar a derivada primeira, porque n menos 1 é igual a 1. Derivada normal, né? Com relação a z. Aí vai ficar z menos 1 elevado a n é igual a 2, multiplicado pela função. A função é f de z é igual a 1 sobre z menos 1 ao quadrado vezes z menos 3. Então, 1 z menos 1 ao quadrado z menos 3. Vocês vão perceber que, pelo menos para funções racionais, que é a maioria dos casos, sempre vai cortar. Cortou z menos 1 ao quadrado, z menos 1 ao quadrado. Então, na prática, esse fatorial aqui, nessa expressão, 2 menos 1 fatorial é igual a 1, então vai ficar 1 sobre 1 que é igual a 1. Né? Então, nem vou escrever. Então, vai ficar limite quando z tende a 1, derivada com relação a z, de 1 sobre z menos 3. Pronto. Para calcular a derivada de 1 sobre z menos 3, pode usar a regra do quociente, ou então perceber que 1 sobre z menos 3 é igual a z menos 3 elevado a menos 1. E aí usa a regra da potência, que é mais curta. Então, desce o menos 1, né? Vai ficar menos 1 vezes z menos 3 elevado a menos 2. Para calcular esse limite, é uma função que está definida em z igual a 1, é só jogar o número 1 no lugar de z. Fica menos 1, 1 menos 3 menos 2 elevado a menos 2. Só ter um cuidado na hora de fazer essa continha. Inverte, né, a base, faz a potenciação primeiro, porque a potenciação ela tem preferência, né? Então jamais fazer essa multiplicação do menos 1 por menos 2. E aí vai menos 1
menos meio elevado a 2 vai dar 1/4, e aí menos 1/4. Pronto. Então, a gente conseguiu descobrir que o resíduo é igual a menos 1/4, usando esse teorema. E para isso a gente teve que descobrir antes que a singularidade é um polo de ordem 2. Bom, tem uma outra singularidade nesse exercício, que é a singularidade z igual a 3. O que a gente sabe sobre z igual a 3? Z igual a 3, ela no denominador, é um zero de ordem 1. Então, se z igual a 3 é um zero de ordem 1 no denominador e o numerador não se anula no 3, isso quer dizer que z igual a 3 é um polo de ordem 1 da função, ou seja, é polo simples da função f. Vamos fazer direto, né? É polo simples de f. Pronto. Bom, agora que eu sei que z igual a 3 é polo simples de f, existem duas possibilidades para eu calcular esse resíduo. Então, primeiro eu vou tentar usar o teorema 1. Teorema 1, vocês vão ver que ele, nesse caso, resolve o problema de uma maneira mais fácil. Bom, o teorema 1 ele é muito parecido com o teorema que a gente acabou de usar, que é o caso mais geral. Então, vamos lá. Resíduo da minha função f em z0 igual a 3 é igual a limite, quando z tende a 3, e aí vai ser z menos 3 multiplicado pela função 1 sobre z menos 1 ao quadrado vezes z menos 3, que é a função. E aí a gente corta z menos 3 com z menos 3. Então, o resíduo vai ser igual a limite, quando z tende a 3, de 1 sobre z menos 1 ao quadrado. Também é uma função que está definida no 3, é só jogar o 3 lá. Vai ficar 3 menos 1, 1 sobre 3 menos 1 dá 2. 2 ao quadrado, que é igual a 1/4. Pronto. O resíduo deu 1/4. Antes de eu tentar usar outra fórmula, eu vou mostrar por que a outra fórmula não é boa nesse caso. Vamos só observar que um resíduo deu 1/4 e o outro deu menos 1/4. Isso quer dizer que se eu for calcular a integral da função sobre um caminho que contém as duas singularidades, então às vezes esse caminho é um círculo que contém o ponto 3 e o ponto 1, que são as duas singularidades, a integral vai dar zero pelo teorema dos resíduos, porque vai somar esse resíduo e esse resíduo e vai dar zero. Então isso é só uma curiosidade, né? Pode acontecer da integral dar zero, mesmo a função tendo singularidades ali. Pode ser que o resíduo de uma função, de uma singularidade, anule o resíduo da outra. Bom, se eu fosse usar nesse caso a outra fórmula, que é para resíduos, também é para resíduos simples, a minha situação ia ficar pior, porque o denominador eu ia ter que calcular a derivada. Então, como que seria o uso? Repara que eu estou nas hipóteses desse teorema também. A minha função é uma função racional, ou seja, é o quociente de duas funções. Repare que eu estou na singularidade 3, que é uma singularidade, é um polo simples. Então, repara que o número 3 não anula o numerador. Então, estou nas hipóteses do teorema, né? A função h tem um zero de ordem 1 em 3. Então, o denominador tem um zero de ordem 1 em 3. Isso também já foi confirmado. Então, f tem um polo simples em z igual a 3. Isso a gente já sabia. E o resíduo, eu vou precisar calcular a derivada do denominador. Por que essa fórmula não é boa? Então, o que eu ia ter que fazer nesse caso? Eu ia calcular g de 3, g é o numerador. O numerador calculado em 3 vai dar 1, porque a função do numerador é a função constante 1. Então, ela vai ser 1 calculado em todos os casos. Mas eu ia ter que pegar essa derivada aqui do denominador
e eu ia fazer a derivada do denominador. Aí eu tenho que usar a regra do produto, porque o denominador é z menos 1 ao quadrado vezes z menos 3, então eu ia calcular, usar inclusive a regra do produto. E a regra do produto para a derivada deixa a derivada com uma expressão maior. E depois que eu fizesse a derivada, eu ia calcular o valor da derivada no 3. Bom, não vou terminar de fazer nesse caso, porque nós vamos fazer no exemplo seguinte. Nós vamos ver que esse teorema é bom para o exemplo seguinte. Bom, então o primeiro exercício está resolvido. A gente determinou as singularidades isoladas e, além disso, calculou o resíduo em cada uma das singularidades usando esses teoremas aí. Bom, segundo exemplo, a minha função é z elevado a 4 mais 1. Repara que nesse caso a função do denominador, que é z elevado a 4 mais 1, não está fatorada. Então, buscar as singularidades isoladas dessa função é determinar onde o denominador vai se anular. Aonde o denominador vai se anular? Quando z elevado a 4 for igual a menos 1. Então, nesse caso, nós temos que calcular as raízes quartas de menos 1. Depois que a gente calcular as raízes quartas de menos 1, e a gente já sabe que são 4 raízes diferentes, porque todo número complexo tem 4 raízes quartas, exceto o zero, né? Tirando o zero, todo número complexo diferente de zero tem 4 raízes quartas, que eu vou chamar aqui de Z1, Z2, Z3 e Z4. Bom, e o que eu tenho que fazer agora? Determinar primeiro quem são essas singularidades. Então vamos primeiro determinar as raízes quartas de menos 1. A gente vai precisar simplesmente, para calcular a raiz quarta de menos 1, do R, que é o módulo do número menos 1. O número menos 1 tem módulo igual a 1, que a distância dele até a origem é igual a 1. E eu vou precisar de um argumento qualquer. Isso aqui não está tratando de argumento principal. Né? Eu pego o argumento que eu quiser. O número menos 1, ele está aqui. O argumento que eu posso pegar é igual a π. Nesse caso, inclusive, eu peguei o argumento principal. Né? Coincidiu de eu pegar o argumento principal π. Então, como é que a gente faz as raízes quartas de menos 1? Eu faço uma, que eu vou pegar a raiz quarta de r, que é igual a 1. E quem vai ser o argumento? Eu estou escrevendo, né, Z1 na forma polar. Na verdade, eu vou escrever na forma exponencial. Eu só preciso do argumento. O argumento é eu pegar o argumento que eu já tenho e dividir por 4, que é a raiz quarta. Então, vai ficar 1 elevado a i π sobre 4. Essa é uma raiz quarta. E as outras, a gente sabe que elas estão igualmente espaçadas no círculo. O que eu faço? Eu pego o círculo inteiro, que é 2π, e divido por 4, que vai dar π sobre 2. Ou seja, todas as outras raízes a gente pode obter somando π sobre 2 no argumento. A gente faz isso 3 vezes e está feito, né? Bom, então a próxima é 1. E aí no argumento eu somo π sobre 2, que é a mesma coisa de somar 2π sobre 4, dá 3π sobre 4. A próxima é 1 elevado a i 5π sobre 4. E a outra, 1 elevado a i 7π sobre 4. Bom, repare que todas são polos simples. Eu tenho 4 polos simples porque essas singularidades são zeros de ordem 1 do denominador e, além disso, não anulam o numerador. Bom, então, como é que eu vou calcular os resíduos? Se eu fosse usar a primeira fórmula, então vamos buscar aqui a primeira fórmula e vou mostrar por que ela é ruim nesse caso. Bom, se eu fosse usar a primeira fórmula, eu não vou usar, eu vou só começar. Se eu fosse calcular, por exemplo, o resíduo da função f de z, e z0, que é igual a e elevado a π sobre 4,
ia ser o limite quando z tende a e elevado a iπ sobre 4 de z menos e elevado a iπ sobre 4, e eu ia multiplicar por toda essa expressão, né, que é a função f. Na prática eu ia cortar, na verdade, inclusive, eu não vou jogar aqui Z1, só para ficar mais fácil escrever. Z1, que a gente já sabe que Z1 é elevado a I sobre 4. Deixa Z1 aqui mesmo. E aqui Z1 também. Pronto. O que ia acontecer? Eu ia multiplicar isso por Z menos 1, Z menos Z1, Z menos Z2, Z menos Z3 e Z menos Z4. Bom, e aí eu ia cortar, então na verdade eu nem ia trabalhar com E elevada a iπ sobre 4, que vai cortar, e na prática eu ia substituir as outras três raízes que eu não usei, mas eu ia ter que fazer todas essas multiplicações para obter minha resposta. Então, essa multiplicação é um pouquinho longa de ser feita, né? São 3 fatores. Dá para fazer, mas como o denominador tem uma derivada fácil de calcular, nós não vamos usar esse raciocínio. Mas ele também funcionaria, eu ia ter que usar ele várias vezes para cada uma das singularidades, né? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou usar o segundo teorema, que é para polo simples, mas a derivada é fácil de ser calculada. Bom, repara que a minha função original é essa, então a gente pode considerar para o teorema que g é igual a 1 e h é igual a z4 mais 1. Né? Então, g de z é igual a 1 e h de z é igual a z elevado a 4 mais 1. Então, fazer a derivada de h, repara que a derivada é fácil, né? Ela deixa a função, inclusive, mais simples, é 4z elevado a 3. Então, se eu quiser calcular o resíduo da função f na singularidade z1, que é a que a gente já encontrou, que é e elevado a iπ sobre 4, a gente vai fazer g calculada em e elevado a iπ sobre 4, mas a função numeradora é constante, então vai ficar ela mesma embaixo. E eu simplesmente vou jogar e elevado a iπ sobre 4 no lugar de z. Então vai ficar e elevado 4 vezes e elevado a i sobre 4, tudo isso elevado a 3. Então a gente já sai com o resíduo calculado de uma maneira mais direta. Né? Eu posso até manipular um pouco essa expressão. 4. Aí aqui as propriedades de potência valem, então vai ficar e elevado a i 3π sobre 4. Pronto, né? Se quiser, você pode escrever isso da seguinte maneira: e elevado a i menos 3π sobre 4. Acho que desse jeito já está bom. Isso é um número complexo de módulo 4 e argumento menos 3π sobre 4. E o restante é só uma questão de conta. E aí, nesse caso, eu calculei o resíduo em Z1. Então, para terminar esse exercício, eu deveria calcular o resíduo em Z2, Z3 e Z4. De todo jeito, essa fórmula aqui, nesse caso, vai te ajudar mais do que a primeira.